Oi gente, tudo bem? Bom, aqui é a Pinter e eu vou dar seguimento agora às aulas de trigonometria. Eu vou começar agora com uma matéria chamada Círculo Trigonométrico, e daí você deve se perguntar, teve duas aulas de lei do seno e do cosseno e agora a gente já vai para outra matéria? Bom, gente, a teoria dele já foi dada, agora vocês têm que praticar, certo? Você tem que fazer as questões das listas, tem que tirar as dúvidas, e sem isso não vai adiantar muita coisa, tá? Então, agora a gente vai passar para a próxima matéria teórica, certo? Que é do círculo trigonométrico. Bom, para isso eu vou estar montando com vocês o círculo trigonométrico. Primeiro de tudo, eu vou precisar de um prato redondo, certo? Para fazer de círculo. E também de uma gambiarra feita aqui, tá? Que eu vou chamar de eixo das coordenadas, certo? Para quem não está familiarizado com esse termo, o eixo das coordenadas é formado por dois eixos, sendo o que está na horizontal chamado de x e o que está na vertical chamado de y, certo? E como funciona o eixo das coordenadas? Bom, quando você for para cima no eixo y e quando você for para a direita no eixo x, eles vão ser positivos. Quando você for para a esquerda no eixo x e para baixo no eixo y, eles vão ser negativos, certo? Então, esses daqui serão negativos e esses daqui serão positivos, beleza? Bom, e também vocês têm que prestar muita atenção nesse ponto, porque ele é o ponto de origem, certo? Ele é o ponto em que seria equivalente a zero. Então, se equivale a zero, quando você for para baixo, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Para cima, 1, 2, 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. E para a direita, 1, 2 e assim por diante, beleza? É muito importante entender isso para poder entender alguns conceitos que a gente vai ver para frente no círculo trigonométrico, beleza? Bom, outra coisa muito importante, característica do círculo trigonométrico, é que o círculo possui raio unitário. O que quer dizer isso? Bom, raio vai ser a metade de um diâmetro. O que você está falando, meu Deus, Pinter? Bom, um diâmetro é toda essa distância aqui, certo? Distância de uma extremidade à outra de um círculo. E daí o raio vai ser a metade dessa distância, beleza? Bom, então a gente tem que uma dessas hastes aqui é um raio. Mas aí o raio vale quanto? Qual é o seu valor? É um valor unitário. Unitário quer dizer valor 1. Então, essa haste equivale a 1, essa haste equivale a 1, essa também e essa também, ok? Todas com valor numérico 1. Outro conceito muito importante lá pra frente, beleza? Então, mantenham isso em mente. Esses daqui são os conceitos iniciais do círculo trigonométrico, certo? Bom, o que mais que a gente precisa para poder montar um círculo? A gente vai precisar desses 4 recortes daqui. Os 4 recortes, estou fazendo sombra, né? Perdão. Os 4 recortes, quando vocês reparam, eles vão ter formato de 1/4 de círculo, beleza? Então, quando recortados, os 4 juntos formam um círculo. Não tá muito certinho aqui, mas a gente vai fazer isso ficar melhor, beleza? Então, vou pegar a fita isolante, vou organizar isso aqui tudo. Quem quiser fazer junto, fazer disso aqui um arte-ataque, tá bom? Então, a gente vai montar agora o nosso círculo trigonométrico certinho, beleza? Então, vamos ver como vai ficar. Bom, gente, então esse vai ser o nosso círculo trigonométrico, só que ele não tá pronto ainda. Por quê? Porque a gente tem, por enquanto, só a estrutura montada. A gente tem que analisar muitas partes dele ainda. Por exemplo, eu constituí ele com 4 cores. Por quê? Foi só por questão de estética? Foi só pra ficar bonitinho? Não. Eu peguei 4 cores para poder diferenciar cada uma das suas seções, ou como a gente chama na trigonometria, de quadrantes, beleza? Cada um desses são uns quadrantes do círculo trigonométrico, e eles são diferenciados porque vai ter muita diferença na questão dos ângulos deles, certo? E qualquer coisa relacionada aos seus ângulos. Por exemplo, vocês já podem notar que no primeiro quadrante, que é o único que tem coisa escrita por enquanto, a gente vai ter os 3 ângulos notáveis que a gente estudou até agora, que é o de 30 graus, 45 e 60. Aquele da tabela trigonométrica, certo? Bom, a gente já sabe que esse, então, é o nosso primeiro quadrante, que tem os ângulos notáveis que a gente vem estudando até então. Mas quais são os outros quadrantes? E como encontrá-los? Primeiro de tudo, vocês têm que saber que os quadrantes eles vão ser numerados em uma sequência anti-horária, ou seja, contra o relógio. Pega aqui e vem voltando, certo?
Então, se esse é o primeiro, esse vai ser o segundo quadrante. Então, vamos nomear. Esse daqui é o nosso primeiro. Esse daqui vai ser o nosso segundo. Esse daqui, o azul, o nosso terceiro. E esse daqui, o nosso quarto quadrante, beleza? Bom, temos os 4 quadrantes agora. E o que a gente tem que observar sobre cada um deles? Vamos voltar aqui, certo? Esse daqui, o ângulo em que eu posicionei agora a nossa haste, é chamado de ângulo zero, certo? Aqui é o início de tudo. E daí você vai no sentido anti-horário e vai crescendo o ângulo até que você dê uma volta completa e posicione de volta no ângulo que antes era zero, mas agora vai ser chamado de 360, certo? Logo, a gente tem que lembrar que um círculo, certo? Uma circunferência vai ter um ângulo de 360 graus, beleza? Uma outra forma para a gente comprovar isso é a gente perceber o quê? Lembram do triângulo retângulo? Que quando ele tinha um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele possui exatamente esse formato aqui? Bom, então a gente sabe que esse pedaço aqui, esse ângulo é de 90 graus, certo? Quando eu ando aqui, eu fiz 90 graus, certo? Se aqui é 90 graus, quando eu faço o mesmo movimento, eu vou alcançar 90 mais 90, ou seja, 180, beleza? Esse daqui é o nosso ângulo reto, esse daqui é o nosso ângulo raso, certo? 180, ângulo raso. Daí, se eu ando mais 90, eu chego no ângulo 270, certo? 180 mais 90. Mais 90 eu faço 360, beleza? Então, 4 quadrantes, cada quadrante com 90 graus. E daí eu vou somando os 90 graus até alcançar o final do quadrante, beleza? Certo, então a gente já tem esses ângulos que a gente sabe, só somar 90. Mas quais são os outros ângulos? Então agora a gente vai começar uma parte da matéria que se chama redução ao primeiro quadrante. Como que ela funciona? A gente vai pegar o primeiro quadrante como o exemplo, certo? Todos os outros vão estar seguindo ele como referência. Daí vamos fazer o seguinte, vamos estudar o segundo quadrante. A gente está aqui no ângulo zero e para alcançar o final do segundo quadrante a gente anda 180 graus, certo? Só que daí eu quero encontrar o ângulo que faz referência ao ângulo de 30 graus do primeiro quadrante, mas no segundo quadrante. Onde que ele fica? Qual que é o valor? A gente vai fazer então o seguinte, a gente vai pegar o 180 e fazer menos 30. Ou seja, tá vendo que ele fica na mesma posição do ângulo de 30 graus, só que no segundo quadrante? Basicamente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um espelho e vão ver que ele vai ficar um ângulo refletido aqui, ok? Eu sei que deve estar bem ruim de ver, mas, gente, eu juro que é esse o raciocínio que vocês têm que fazer, ok? Então, imagina aqui que eu botei o espelho, um espelho bem melhor do que esse, por sinal. E daí vocês vão ver que o ângulo de 30 graus está refletido aqui, que o ângulo de 45 vai estar refletido aqui e que o ângulo de 60 vai estar refletido aqui, beleza? Bom, e como que a gente encontra os seus devidos valores, então? Como eu disse, primeiro, com de 30 graus, a gente faz 180 menos 30. Logo, o valor vai ser 150. 180 menos 45, 135 e assim por diante, ok? Então agora, com a magia da edição, esses números vão aparecer agora, beleza? Bom, então agora a gente já tem o nosso segundo quadrante montado. Galera, eu sei que não tá muito bonito, não. Mas aí vocês fazem melhor no caderno de vocês. É só pra vocês terem uma noção de como é feito, beleza? Dei meu melhor, perdão aí. Mas bom, continuando. Falta ainda o nosso terceiro e quarto quadrantes. Como eles vão funcionar? Assim, eu disse que o segundo quadrante ele é espelhado, certo? Ah, então quer dizer que o terceiro também vai ser. Não exatamente. Como ele vai funcionar? O terceiro quadrante, em vez de fazer 180 menos o ângulo que se procura, você vai fazer 180 mais o ângulo procurado. Nossa, meu Deus, por quê? Se vocês forem reparar, pense o seguinte. Você está procurando o ângulo de 60 graus. Quando ele vier para o terceiro quadrante, ele vai fazer exatamente 180 graus, certo? Então,
Você está procurando o ângulo de 60, vai estar 180 graus dele, o de 45, 180 dele, e o de 30, 180. Basicamente, é só você traçar uma reta passando pela origem, beleza? Até você alcançar o ângulo que você busca. Tá, e o quarto? O quarto, sim, ele vai ser espelhado assim como o segundo. Daí é a mesma coisa. Você está procurando 60, você faz descendo até alcançar o final do quarto quadrante, certo? Aqui na borda. Mesma coisa com 45, você vem descendo. E com 30 graus também, é só vir descendo, ok? Tá, e qual é o cálculo que eu faço para encontrar esses valores então? É com 180? Então, aí que eu vou ter que, quebrar as expectativas. Não é com 180 dessa vez, beleza? O cálculo que você vai fazer. É com qual valor? Com 360. Ah, meu Deus, por quê? Bom, como eu disse pra vocês, o círculo, ele vai ter 360 graus, certo? Essa é a nossa circunferência. Daí, a gente vai fazer 360 graus, que aqui não é mais zero, né? E vai fazer menos o ângulo que você busca. Por exemplo, 30 graus. 360 menos 30, 330, beleza? É a mesma ideia que a gente tinha no segundo quadrante, só que aí você vai fazer 360 menos, porque agora esse ângulo é de 360, não de 180 como aqui, beleza? E daí é só você fazer esses cálculos, ok? De novo, com a magia da edição, eu vou deixar já o nosso círculo trigonométrico perto de estar pronto. Então vamos lá. Pronto, então, aqui está o nosso círculo trigonométrico quase completo. Por que quase? O que está faltando nele ainda? Está faltando agora o que vai diferenciar os senos e cossenos de cada um dos quadrantes. Porque é o seguinte, cada um dos ângulos que tem referência ao primeiro quadrante vão possuir o mesmo número, certo? O mesmo valor numérico que os ângulos do primeiro quadrante possuem. Por exemplo, 150 vai ter o mesmo valor numérico que o seno e o cosseno de 30 graus, beleza? Gente, só uma coisinha que esqueci de falar. Eu fiz o desenho, a representação aqui da ligação que cada um dos ângulos tem entre si. Por exemplo, o ângulo do terceiro quadrante com o do segundo quadrante, relacionado ao primeiro quadrante, assim por diante. Tá confuso? Provavelmente muito. Tentei o melhor, tá? Mas eu ainda vou colocar no meu slide e tal. Vou tentar colocar na edição, talvez não consiga. Mas eu vou colocar a imagem bastante para vocês verem sem dúvida, entender sem problema como ela funciona, beleza? Então não vai ficar só essa coisa aqui meio confusa, tá? Eu vou colocar de um jeito mais bem explicado para vocês também. Mas voltando para a regrinha dos sinais. Vamos pensar o seguinte, o seno e o cosseno do primeiro quadrante, eles são positivos, certo? Então vamos colocar os sinais de acordo com isso. Sempre em cima eu vou colocar o seno, beleza? O seno vai sempre primeiro. Lembra qual foi a primeira função que a gente aprendeu? Foi o seno, ok? E aí por baixo a gente vai ter o nosso cosseno também positivo, certo? Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno, raiz de 2 sobre 2. Ambos positivos. Seno de 30 graus, 1/2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Todos positivos? Todos positivos. Bom, aí a gente sabe já o primeiro quadrante quais são os sinais dele. Vamos para o segundo. O segundo, o seno não vai mudar muito. Ele vai continuar sendo positivo. Beleza. Mas e o cosseno? Ele vai ser o quê? Bom, o cosseno, ele vai alterar o sinal. Isso por quê? Vamos para a explicação. Imagina o eixo de coordenadas que eu disse inicialmente. Esse daqui é o nosso eixo Y e esse daqui é o nosso eixo X, ok? Bom, com isso em mente, a gente tem que lembrar que quando o eixo Y vai para cima, ele é positivo. Quando ele vai para baixo, ele é negativo. E o eixo Y está relacionado a qual função? A função seno, certo? Um macete para que a gente lembre como isso funciona. Uso sempre. O seno, você vai pensar na expressão sem sono. Pensem sem sono. Quando você está sem sono, você fica em pé. Igual esse eixo, certo? Ele fica em pé. Logo, sem sono, seno, em pé. Beleza? Então, esse aqui é o eixo do seno.
Logo, esse daqui, o eixo x seria o eixo do cosseno. Daí é só você lembrar como o eixo das coordenadas funciona. Lembrando que quando ele vai para a direita e para cima, sempre positivo. Para baixo e para a esquerda, negativo, ok? Então é só você lembrar. O seno, ele tá aqui em cima, no quadrante 1 e 2, certo? Logo, ele é positivo. Já o cosseno, quando ele está no 1, ele está para a direita, ou seja, positivo. Quando ele vai para a esquerda, ele se torna negativo. Logo, cosseno com sono, direita positivo, esquerda negativo. Seno sem sono, para cima positivo, para baixo negativo, ok? Bom, então vamos seguir para o nosso terceiro quadrante. Já vai imaginando aí quais serão os sinais. Se ele está para baixo, para a esquerda, logo a gente vai ter tanto seno negativo quanto cosseno negativo, ok? Tá, e o quarto, como ele vai ficar? A gente já teve mais, menos, menos, menos. Agora só falta o menos seno negativo e o mais cosseno positivo, beleza? Esses, então, são os nossos sinais de cada um dos senos e cossenos do nosso círculo trigonométrico, ok? Daí é só você lembrar, o seno de 30 é 1/2, logo o seno de 150 é 1/2, ambos positivos. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. E assim por diante, ok? Basta você lembrar, então, quais são os senos e os cossenos do primeiro quadrante e você sabe senos e cossenos do segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Existem outros ângulos que as provas podem pedir para você também descobrir quais são os senos e cossenos, mas normalmente ou eles vão te dar já esse valor na prova, ou vão ser valores que você vai poder encontrar segundo uma matéria que a gente pode ver mais pra frente, ok? No círculo trigonométrico. Mas por enquanto, esses são os ângulos que são essenciais de você saber, beleza? Primordialmente, os mais importantes de todos são os ângulos notáveis, o próprio nome diz, que são de 30, 45 e 60. Daí o resto são muito importantes também, tá? Mas só de você saber o primeiro já é bastante coisa. Então, estudem muito a tabela trigonométrica, beleza? E não faltou uma função que eu não comentei, já que são 3, já que são a função seno, cosseno e a tangente? Bom, basicamente a tangente é igual a gente viu na tabela, ela é simplesmente a divisão de um pelo outro. Então, basta você fazer um estudo dos sinais. Mais dividido por mais, dá mais. Mais dividido por menos, dá menos. Menos por menos, dá mais. Menos por mais, dá menos, ok? Só para lembrar, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, ok? Bom, galera, isso aqui é a aula de hoje. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem à vontade, tanto sobre esse assunto quanto do assunto anterior, certo? Lei dos senos, lei dos cossenos. Até a matéria passada vai cair no simulado, então estudem bastante, tirem bastante dúvida, façam as listas. E qualquer coisa, estamos aqui, beleza? Valeu, um beijo e até mais!